Esse é o seu. Oi, gente! Olha a Joyce do Palpitando aqui! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a essa live que a gente vai falar sobre dinheiro, crenças de dinheiro e etc. Aqui é o Facebook e a gente vai chamar o pessoal do Instagram, tá bom? Vamos lá, vai aqui no ao vivo. Clica aqui no ao vivo que eu vou clicar nesse. Iniciar. Oi, gente! Tudo bom? Essa é a Joyce do Palpitando e essa é a live que a gente vai falar sobre dinheiro! Mas então vamos lá, eu tô com algumas perguntas aqui, vocês também podem mandar perguntas aqui na live, tá? E olha, coloca, por favor, aqui, compartilha essa live agora aí, porque depois dessa live vocês vão falar assim, meu Deus, tem jeito pra essa vida, não preciso ser escravo do dinheiro, né? Então vamos lá, Joy, como que começou essa história do Palpitando, Joy? Na verdade, assim, eu tive bastante problema financeiro, né? Por uma desorganização minha mesmo. E quando eu consegui começar a me organizar, eu vi que era possível eu ajudar outras pessoas também. E aí eu resolvi criar o Palpitando para poder transmitir para as pessoas aquele pouquinho conhecimento que eu sei e que eu busco aprender sempre, que faz bem para mim. E que eu acredito que quem me segue e coloca em prática também consegue aí algum resultado positivo. Né? Vamos dar um alô pro José Rodrigo, tá lá em Natal, se eu não me engano, é Recife, o palestrante José Rodrigo, seja bem-vindo. E assim, é muito incrível, né? Porque às vezes a gente não vê. Hoje, essa semana, eu tenho uma lista de transmissão, tem bastante gente aqui da lista, e a gente falou de foco no problema e foco na solução. Sim. E aí, às vezes, a gente fica atolado mesmo lá e fala assim, não, eu não vou conseguir, a gente nem consegue encontrar alternativas pro que a gente, né, pros problemas que a gente tem, né? A gente fica cego. É muito engraçado, né? A gente encontra sempre alternativa pro outro. Pro outro, incrível. Mas a gente não encontra pra gente. Muitas vezes as pessoas perguntam alguma coisa pra mim e falam, mas como que eu saio desse problema? E aí eu pergunto pra elas, se eu tivesse esse problema, como que você falaria pra eu sair do problema? E o que elas falam, geralmente? E aí elas sempre têm a solução. Eu falo, então vamos fazer. Né? Como é que hoje a sua vida é louca? Como é que é? Porque assim, gente, não é que assim, que a gente tem dinheiro rendendo lá no banco, o gado engordando no pasto, não é bem por aí. Não, é louco o negócio, a gente precisa correr atrás, né? Bom, não fomos herdeiros de nada, né? De nada, muito pelo contrário, a gente tem que ajudar, né? Mas é bem gostoso, assim, a gente poder correr atrás e conquistar os nossos objetivos. Hoje, profissionalmente, na parte da manhã, eu faço alguns atendimentos, principalmente assim, empresas que estão com algum problema financeiro, empresas pequenas. E aí eu também, ajudando essas empresas, alguns dos donos das empresas me pedem ajuda pessoal e aí depois eu faço uma consultoria pessoal com eles. À tarde, eu trabalho CLT 10 horas por dia, final de semana, enfim. E aí eu uso as minhas folgas para me organizar com tudo. Mas o que acontece? No meio de toda essa rotina, eu acabo tendo aí a minha organização financeira, que hoje ela já acontece de uma forma bem mais tranquila, né? No começo do mês, quando eu recebo o meu salário, eu já primeiro me pago. Olha que então importante. Eu tenho já uma organização, né? Faço lá, pago meu salário, deixo ele investido e aí eu vivo com aquela outra quantidade que eu deixei na conta o mês inteiro. Se no dia 20 eu já tô apertada, problema meu que eu gastei demais, me descontrolei, tenho que ver o que eu fiz para não fazer no mês seguinte, mas é aquilo que eu tenho. E é assim que eu me organizo, tanto financeiramente quanto profissionalmente. Então, aquela parte que você se paga, que você fala, é o que você investe. É o que eu invisto. Ela já guarda um pedacinho. Então, assim, receber o salário não é pagar as contas e depois ver se sobra
pra guardar, pra investir. Não, gente. Recebeu o salário, já tira um pedacinho pro Guarda. futuro. Exatamente. Não conta com ele como um salário para você, um dinheiro para você gastar. Ele é o salário que você está se pagando para você conquistar algum objetivo seu no futuro. E tem algum percentual isso? Assim, algum percentual do rendimento? Ou como que é isso? Então, vai muito relativo de acordo com a rotina da pessoa, né? O que ela tem aí de compromissos. Mas eu acho muito importante, independente da quantidade que você guarda, você começar sempre a guardar, né? Nem que for um pouquinho, né? Pra criar o hábito. Exatamente. Eu comecei com bem pouco. Uhum. E aí é muito legal que você vai começando a criar esse hábito e você vai vendo o dinheiro trabalhar pra você sem você fazer nada, né? Tem o juro composto, né? O juro composto, ele é maravilhoso. Ele é o meu melhor amigo. E aí quando você vai vendo que seu dinheiro tá ali rendendo e você não tá fazendo nada para ele render, você só tá investindo, você começa a se organizar de uma maneira diferente para você começar a investir mais. Então, do que eu investia para o que eu invisto hoje, eu já aumentei bastante o meu valor. Mas isso é uma questão de organização e cada um vai tendo a sua aí ao longo dos seus aprendizados. E uma coisa muito importante é a gente sempre criar formas de ganhar mais dinheiro. Né? Olha, então assim, quando você, né, tá com problema, não é que eu tenho que falar, ai meu Deus, vou morrer. Não, tem que criar formas de ganhar mais dinheiro. Tem que fazer renda, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, hoje existe muita fonte de trabalho. E a gente que cria essa fonte. A gente não pode ficar esperando que o outro indique a gente, que o outro consiga alguma coisa pra gente. Não espere nada do outro. O mundo ele tem muita oportunidade e elas passam toda hora na nossa frente. Basta a gente ir atrás delas, né? Agarrar, porque se você não agarrar, outra pessoa vem e agarra. E aí ela passou por você e você não viu, e aí você continua lamentando a vida. Então, assim, oportunidades existem. Hoje, com essa tecnologia aí, você pode trabalhar de casa mesmo. Um monte de gente trabalha home office, não sabe nem quem é o chefe. ou é o próprio chefe. O chefe de uma turminha que tá ali atrás. Tem uma turminha da pesada aqui. Eu já dei as ordens. Tem tudo no celular. O celular de todo mundo tá aqui pra gente ficar com a internet toda pra gente. Foi uma loucura. Mas tá tudo certo. Então, assim, a gente, voltando aí à realidade, né, financeira, a gente que cria nossas oportunidades. Então, prestem atenção aí no que acontece ao longo do seu caminho. Você que está desempregado, a gente sempre tem alguma coisa assim que a pessoa vira e fala: nossa, como você é bom nisso. Pega aquilo que você é bom nisso e se joga. E investe nisso que você é bom. E então, sempre tem alguém que precisa aprender aquilo, né? Sempre, é muito incrível. Porque às vezes a gente fala assim, ai, mas eu sou bom, assim, de decorar a festa de aniversário. E às vezes fala, mas tem muita gente fazendo, mas não tem você fazendo. Exatamente. Então, isso. Aí se acreditar na gente, acreditar no toque que a gente dá naquele trabalho, naquele serviço, é o diferencial. E cada vez aparece incrível que eu ouvi uma vez falar assim que dinheiro chama dinheiro, né? Sim. E é muito incrível, gente. Chama mesmo, viu? Chama, eu posso falar isso com certeza. Porque você precisa acreditar em você. A primeira vez que você faz, você acha que você não tá fazendo bem, mas o outro que tá recebendo o seu serviço gosta do que você tá entregando. E aí você sabe que você tá fazendo de coração, e por mais que às vezes a gente acha que nunca tá preparado, né? Ai, porque eu não vou fazer, porque eu não tô preparado. Ai, mas porque eu só decoro a festa do meu filho, do meu sobrinho, não tô preparado. Ai, porque eu só arrumo as coisas de casa, da minha casa, eu não sei arrumar do outro. Mas assim, se joga, cria oportunidade, faz do seu jeito.
você fazendo do seu jeito aquilo que você gosta, vai estar incrivelmente entregue. E incrível que assim, às vezes eu nunca vendi nada, né? Nunca vendi. Gente, mas eu levava eu vendia Tupperware, por exemplo, pra amiga, mas pra mim não. Você acredita? Eu acredito, eu acredito. Porque é fácil fazer pros outros. A gente parece que tira, né, uma responsabilidade nossa, assim, fala, ó, eu tô vendendo esse Tupperware que é da minha amiga. Da minha amiga tudo bem. Pois é, quando é meu trava, aí eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Gente, se joga, cara de pau. assim, gente, é aqui. Eu trabalho muito com inteligência positiva, autossabotagem, sabotadores, e é isso que trava a gente. Aqui tá aqui dentro que trava, sabe? Então é só a gente falar, cala a boca e vamos lá. Eu posso, eu vou fazer pra mim. Eu acredito em mim, a gente precisa muito acreditar na gente. Precisa, né? olhar no espelho e falar assim, nossa, você é a pessoa mais competente, mais especial, mais lutadora que tem no mundo. Você precisa falar isso pra você no espelho. E o dinheiro vem, porque o dinheiro, na verdade, gente, ele é a consequência, ele é um meio, né, Joia? Exatamente. Pra você conseguir seus sonhos, né? Então, não tem por que você ter medo. E aquela história de que dinheiro é sujo, né? A gente vem com essas crenças, né? Sim, dinheiro não é sujo, dinheiro é bom, não é um pecado, não tem nada de ruim ter dinheiro. Muito pelo contrário, acho que assim, a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz. Porque o dinheiro que a gente receber, ele vai girar no mundo. Então, o capitalismo precisa de acontecer. E a gente que faz ele girar ou não girar. Então, acredite em você, saiba se valorizar, se joga, faça o que você é melhor, o que você mais gosta de fazer, faz de coração e saiba cobrar por isso. Você não está fazendo nenhum pecado. As contas estão aí para pagar. Se você não pagar, vão te cobrar. Exato. A pessoa não vai, né? A pessoa vai ficar eternamente grata, mas gratidão não paga conta. Não paga, infelizmente não paga. É muito bom fazer gratidão, É. mas infelizmente ela não paga conta. Então, é por isso que eu falei assim, gente, eu falo muito de gratidão, tal, tudo, mas vamos, né? A Joy, ela assim, gente, ela é um anjo na minha vida, porque ela fala assim, Leila, vamos cobrar, minha filha, né? Porque... Gente, não dá pra ficar fazendo caridade a vida inteira. A gente não consegue. Então, assim, é muito legal. A Leila, ela é incrível, ela tem um coração de ouro. Por ela faria tudo de graça, mas assim, é o nosso tempo. Para ela fazer cada vez melhor, ela precisa buscar conhecimento, ela precisa investir nela. Como que ela vai fazer isso se ela não tiver dinheiro? Tudo que ela for fazer, ela vai pagar. Então, ela também precisa cobrar o serviço dela para que ela consiga buscar mais conhecimento e cada vez ficar melhor naquilo que ela faz. E isso é pra todo mundo. Exatamente. Não é? Já tô melhor, viu, gente? Que bom, graças a Deus. Essa conversa começou no parque. Vocês não sabem. A gente precisa contar essa história. Eis que um dia a Joy me manda um recadinho, acho que no WhatsApp e tal. Leila, você precisa me dar umas dicas de Instagram, porque você tá fazendo stories e tal, e eu tô com o projeto do Palpitano e alguns outros projetos e tal. Aí eu falei assim, não, beleza, vamos fazer uma reunião. A gente faz reunião aonde? No parque, entendeu? Caminhando, claro, né? gente, foi 10 quilômetros. 2 horas. Foi 2 horas de caminhada depois, né? Porque daí não dá pra fazer reunião correndo também. Então a gente foi andando. Gente, 10 quilômetros depois, a gente saiu com uma parceria super bacana de marketing digital, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, foi muito incrível. Porque a gente se conhece há algum tempo, né? Nós fomos gravar um comercial na Globo, entendeu? Globais nós somos. Ana Maria Braga! A gente correu em Copacabana, entendeu? Tiramos foto na porta, né? Do Copacabana Palace. Pois é, depois ficamos o dia inteiro filmando. Sobe da balança, desce da balança. Joga o saco do lado, sobe a escada com uma venda no olho. Mas a gente apareceu na Globo. Então somos globais, pode-se dizer. E aí, gente, a gente nunca perdeu contato, na verdade, né? Sempre uma... de longe, acompanhando o trabalho da outra, tal, torcendo pela outra. E no fim deu uma parceria mesmo, muito bacana. E
Então, assim, é a questão da oportunidade, né? A oportunidade passou ali no parque, gente. Exatamente. Entendeu? A gente fez o quê, Ó, por favor, levanta a bunda do sofá e vai pro parque que a oportunidade pode estar lá. É, a gente já fez 2 em 1, né? Já, E é isso aí, ó. Não pode perder tempo. Gente, e aí o pessoal, né? Comentei com vocês, eu tenho uma lista de transmissão, é gratuita, tá? A lista. Caridade. Não, mas vale muito a pena, gente. É. Segue essa lista. É um monte de dica boa. A Leila manda uns áudios incríveis pra gente. É assim mesmo pra mudança de mindset, porque às vezes a gente não consegue fazer um processo de coaching naquele momento, ou não tá no momento, mas é uma forma de já ir mudando o mindset mesmo, né? Com tudo na vida, inclusive com a parte financeira. Então, o pessoal me mandou, o pessoal do Instagram, o pessoal da lista. Então, o primeiro foi a Celinha, que ela perguntou com relação à aposentadoria, né? Que quando que vai tendo a aposentadoria não muda, né? E aí o custo de vida vai aumentando e vai tendo muitas perdas financeiras. E aí a gente acaba abrindo mão de coisas necessárias, né? Sim. Então, dicas para sobreviver em meio a essas perdas do poder aquisitivo. Célia, tudo bem com você? Eu acredito que você seja muito boa em alguma coisa, sei lá, na cozinha, no crochê, em cuidar de criança, não sei. Nesse momento, eu acho que você pode criar uma oportunidade para você ganhar um dinheiro extra, já que a aposentadoria a gente sabe que ela é sempre muito curta. Aí a gente tem gastos maiores com remédio, né, convênio, enfim. Então, crie alguma oportunidade diferente para que você consiga ganhar uma renda extra. E uma coisa importante que é doído, aí a gente fala que não vai fazer porque não dá, porque não gosta. E isso daí é importante para todo mundo, não só para a Célia, que está aí com essa questão de aposentadoria, mas eu acho que para todo mundo que precisa de dar uma organizada financeira. Pega um caderninho e anota até os 5 centavos da bala que você... Acho que nem tem mais bala de 5 centavos, né? Sei lá. Mas você anota os 5 centavos da bala que você consumiu. Isso daí você vai fazer o mês inteiro. Para você conseguir enxergar onde que estão os gargalos do que você tá gastando. A gente sempre tem alguma oportunidade de cortar alguma coisa, que seja R$10. Olha o seu extrato do banco e vê quanto que você paga para ter a sua conta. Vai lá no banco e negocia esse seu pacote aí. Vê o pacote mínimo, já é um dinheiro que você economiza. Liga na net ou em qualquer assinatura que você tenha. Veja se você consegue diminuir. Fala que você vai cancelar o plano. Quando a gente vai cancelar o plano, eles sempre fazem alguma coisa pra gente. Com certeza. Né? O celular, o telefone, a TV a cabo. E outra, vê se usa mesmo. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente paga as coisas que não usa. Prestar atenção nas contas. Esses dias, o meu esposo veio lá na conta dele R$20 a mais cobrando do Nextel. Aí ele foi ver o que era um pacote que ele não tinha pedido. Ele recebeu um SMS lá do tempo da onça. E aí, simplesmente, porque ele não falou sim ou não, começaram a cobrar. Um negócio que ele nem sabia o que era. Aí ele ligou cancelando. Depois veio uma retificação para ele não pagar agora nessa próxima conta. Então, assim, a gente precisa ficar de olho, porque eles vão embutindo tarifas. E assim, gente, a gente fala, mas é R$20 por mês, mas no ano são R$140. Exatamente. Você guarda R$140 por ano? 240. 240. 240 reais. Quanta coisa não dá pra fazer, né? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas é só R$20. Não, gente, R$20 conta mesmo. Sim, a gente tá falando de uma única conta. Exatamente. Então a gente tem muita oportunidade. Sei lá, eu gosto sempre de fazer a minha unha, eu vou na manicure e gasto R$40. Faz em casa. O Vande faz pra ela, gente. Eu treinei o meu esposo. O Vande tá aqui, ó. O Vande tá aqui mandando beijo, falando que ele é... Pessoal, eu treinei meu esposo pra fazer minha mão e meu pé. Ele tira a cutícula, ele pinta, vermelho, não é assim de cor da pele, é coisa difícil. E aí eu vou contar pra vocês uma coisa que ele vai escutar agora e ele não sabia. Mas tudo bem, eu vou revelar pra vocês. É assim, ó.
quando você peçam ajuda também, quando vocês Sim. tiverem problema, seja ele qual for, inclusive financeiro. Quando você pede ajuda para as pessoas, seja grato pelo que ela fez por você. Por mais que não seja do jeito que você estava esperando, ela fez para você. Então eu comecei a treinar ele porque eu tava com problema financeiro, mas eu queria estar com a minha mão bem feitinha e tudo mais. E aí ele começou a fazer pra mim. Quando ele fazia, ele não fazia direito. Aí depois eu ia e arrumava tudo aquilo que eu achava que não tava bom. E eu falava pra ele que tava ótimo. E aí, ao longo do tempo, conforme ele foi fazendo, ele foi ficando realmente ótimo. E hoje ele é melhor do que as manicures que eu vou. Então, assim, pediu ajuda pra alguém na sua casa, pra lavar a louça, pra limpar alguma coisa, sei lá, pra fazer alguma coisa pra você e ganhar dinheiro de uma outra forma, agradeça. Se ela não fez direito, não tem problema, não critica, porque se você criticar, ela não vai fazer mais. Exatamente. Vai lá, arruma, dá o seu jeitinho no momento que a pessoa não percebe e continua lá, agradecendo, elogiando, porque isso vai te ajudar e a pessoa vai ficar boa naquilo. E, gente, nas mínimas coisas, né? Porque, por exemplo, a minha mãe a gente sempre ajudou em casa, a fazer serviço de casa e tal. Ela trabalhava fora, então a gente sempre ajudou. Mas a minha mãe, ela é daquela... E acho que a mãe de muitos de vocês é daquela mentalidade antiga, assim, que tipo, não fez mais do que obrigação, né? E hoje eu não consigo, eu falo assim para as crianças, põe uma roupa... Aliás, eu tenho um mural lá, quem acompanha aqui no Instagram sabe, eu escrevo na porta de vidro. Aí eu falo, fulano faz isso, faz aquilo. Aí quando eles acabam de fazer, eu ponho lá, gente, para economizar a saliva, entendeu? Porque senão você fica falando toda hora e aquilo vai te sugando energia. E sugar energia, pra quem trabalha em casa, gente, é um ladrão mesmo. Então, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o que tem a ver com dinheiro? Tem a ver que você precisa de energia pra você se desenvolver, né? Principalmente quando tá trabalhando, desenvolvendo um tema, trabalhando com a cabeça, assim, você precisa de energia. E se toda hora você fica distraindo, olha, vai lá lavar a louça, vai lá lavar a louça, vai lá lavar a louça, aquilo te tira o seu foco. Exatamente. Então, manter o foco, e aí eu coloco lá, mas assim que eles acabam de fazer, eu vou lá e falo, olha, muito obrigado por ter feito isso, né? Porque eu tinha esse trauma, assim, né, da minha mãe mandar, ainda bem que ela não assiste live. Gente, e assim, ó, a Fabiana, ela mandou uma pergunta assim, né, que ela tá desempregada e ela tem 2 crianças pequenas. E ela falou, né, a vida financeira é um desastre, depender do marido e tal, tudo, né. E eu falei assim, não, vou passar Varajá. E aí? Fabiana, tem um monte de vídeo no YouTube que fala sobre como que a gente trabalha em casa e consegue ter renda trabalhando em casa. Então, a minha dica para você depois eu posso te passar algumas pessoas que têm esses tipos de dica. A Ives Lopes, né? Ives Lopes, segue ela. Essa menina, a Ives Lopes, acabou de ter nenê, né? Acabou de ter nenê, trabalhou até os 9 meses da maternidade dela. Trabalha em casa, hoje ela tá trabalhando no quarto do nenê, que o nenê deve ter 1 mês. Então ela faz vídeo lá, explicando como que é o trabalho dela, as vias da onde que ela faz umas vendas, é um marketing digital. Ela trabalha com afiliados. Exatamente. E é muito legal, porque é como se você vendesse, só que assim, você não tem a questão de sair pra ir vender. É tudo online, você manda na sua lista de WhatsApp, você manda na sua lista de e-mail, nos seus conhecidos. Às vezes você tem um conhecido que tá precisando, por exemplo... Tem uma menina na internet que ela é pedagoga e ela dá aula, ela tem um curso de alfabetização básica. Então, às vezes, tem uma professora que mora lá no interior da Bahia, que não tem condição de vir para São Paulo ou ir para uma cidade maior para fazer essa especialização, mas tem esse curso na internet. Sim. E ela é sua amiga, é sua vizinha, é sua prima, tal. E aí você fala, puxa, olha, tem esse curso. E aí por ela comprar, você ganha uma comissãozinha. Exatamente. Então segue, né? Ives Lopes, tem também a Erika Olaf, que ensina como você se organiza em casa para trabalhar em home office. E assim, não sei no que você é boa, de repente você faz docinhos bem feitos. Então divulga isso, vende pra vizinha.
no condomínio, as meninas, elas fizeram assim, eu tenho 400 apartamentos aqui no condomínio que eu moro, né? Não tem todo mundo morando, mas tem bastante gente. Então tem um grupo do WhatsApp das mulheres, e aí uma começou a fazer docinho. Ela falou assim, gente, eu tô com os docinhos aqui, aí todo mundo, quanto é? Ela, não é nada, é só pra... é só pra degustar, pra ver se tá bom. Vup! Assim, ó. E aí o pessoal sempre fala assim, quem que é a menina dos doces mesmo? Porque precisa de um docinho, já lembra de uma. Precisa do Mary Kay, já sabe da outra. Preciso disso, já sabe da outra. E exatamente, assim tem Natura para vender. Na Chocolândia tem um monte de curso gratuito que te ensina como que faz lá doces, tortas salgadas. Tudo isso a gente pode aproveitar e fazer. Eu sei que é difícil, tem criança pequena, mas organiza. Pede para alguém ficar com ela, é um dia. Você vai, você aprende, aí depois faz contato com as pessoas que você conhece e vai divulgar que você vai ganhar dinheiro. E aí, assim, olha que legal a Andréia, né? A Andréia, ela é uma professora concursada e ela falou assim, né, que ela consegue se organizar financeiramente quando tem essa questão, né, a não ser quando ela vê uns sapatos. Andréia! Aí ela gasta, ela fala então... assim, aí eu não me seguro quando eu vejo aquele sapato, bolsa, blusa na vitrine. Vamos usar a seguinte tática, Andréia. Pergunte para você, eu preciso desse sapato? Ou eu quero. Ou eu quero. Eu quero para me dar de presente porque eu mereço um mimo, ou eu preciso mesmo. E aí, se você realmente precisar, você compra. Agora, se você quiser por um mimo para tampar alguma coisa ali que tá te faltando, faz o seguinte, coloca uma meta para você de uma coisa maior, uma aquisição maior. E aí, sempre que você for comprar aquele sapato que você não precisa, aquela calça, blusa, seja o que for, você vai lembrar da sua meta. E aí você não vai comprar o sapato, a blusa, a bolsa. Pelo contrário, você vai olhar o seu armário e você vai falar assim, eu posso rifar um monte. Rifa! Gente, rifa é muito legal, porque agora tem muito brechó, né? Sim. Tem brechó que você pode levar as roupas e deixar em consignação. Grupo de desapego, gente, é incrível, porque assim, aqui na escola das crianças tem o grupo do desapego de tudo. Desapego de roupa, desapego de uniforme. Então eu tenho uma amiga minha que ela mudou as crianças de escola e ela conseguiu fazer R$500 com os uniformes da escola antiga, porque os novos ficaram 1.500, gente. Mas olha, ela já conseguiu 1/3 do valor já com o desapego. Né? Imagina R$500, o alívio que não faz pro nosso bolso. Gente, meu Deus. E às vezes a gente deixa de fazer por vergonha. Mas aí, se tem o uniforme da filha da vizinha, a gente coloca lá, a gente rifa, a gente vende, a gente troca, a gente desapega, mas o nosso não. Bem por aí mesmo. Olha, uma jovem de 20 anos, a Elo, ela tá estudando para vestibular. Então ela mora aqui em São Paulo, mas os pais estão em outras cidades. E ela é super econômica mesmo, ela assim, ela se controla bem e tal, pra mãe dela não ficar perguntando com o que ela gasta. Só que quando ela foi visitar os pais agora nas férias, ela voltou domingo, né, e aí ela fala assim que chega lá, ela gasta mais do que deve e volta falida. E o dinheiro dela, sabe onde tá? Na poupança. Me ajuda, gente, por falar nisso, dinheiro na poupança, tá? Isso é uma coisa um ponto importante pra se falar. Vamos lá, Elo. Uma dica pra você. O que você acha de você, já que você sabe que você vai gastar alguma coisa lá, vai com o dinheiro contado do que você vai gastar. Então, de repente, sei lá, você tem R$300, mas você não vai poder gastar os 300, porque senão sua mãe vai ficar te perguntando, você vai ficar dura, não sabe o que você faz. Então, 150, eu vou lá, eu gasto 150, eu tenho 150. Você não deixou de gastar, não abriu mão de uma coisa que você gosta de fazer e continua com um dinheirinho ali guardado para outras coisas que você precisa. Essa é uma dica. Outra dica pesquise sobre tesouro direto, renda fixa,
não vou falar bolsa de valores porque é muito, né? Mas pelo menos começa com tesouro direto. O tesouro direto, o investimento ele é igual a poupança. A partir de R$30, a partir, você pode guardar. E assim, é o mesmo método da poupança. Se de repente um dia você se apertar e precisar do dinheiro, você consegue pegar esse dinheiro na hora. Só que é um dinheiro que rende mais para você. Então, assim, pesquisa sobre o tesouro, vê como é que você faz para você investir. Você vai precisar de abrir uma conta numa corretora, mas é super simples. E comece a investir diferente. Você é jovem, se determina a todo mês colocar nem que for os R$30, que é o mínimo do Tesouro Direto, para você ter lá na frente um dinheiro bom trabalhando para você fazer a sua aposentadoria, não depender do governo, porque cada vez vai estar pior. Sim. Então não dependa, faça você. E quanto mais jovem, mais fácil fica. É muito legal, porque eu até comentei com a Joyce, né? Uma amiga minha comentou que fazia isso com os filhos, eu adotei. Então, assim, as crianças aqui, eles recebem R$1 por ano de vida por semana. Então, a Laís tem 9 anos, recebe R$9 por semana. Então, no final do mês, ela tem R$36. O Jobel... Só que a Laís, embora ela ganhe menos, ela vai ter mais tempo. Exatamente. Né? Então, quando a gente coloca na planilha, no final das contas, a Laís, se ela não mexer no dinheiro, ela vai ter mais dinheiro que os meninos por conta dos juros. Do tempo, exatamente. O tempo, ele vai muito ao nosso favor. No começo, quando a gente começa a investir, a gente fala, nossa, mas rendeu R$3, rendeu R$9. Mas criança, isso que eu ia falar, criança acha muito engraçado isso, porque assim, como eles vão, por exemplo, vão comprar um sorvete, o sorvete custa R$4. Aí eles falam assim, nossa, em um mês rendeu um sorvete. Exatamente. E a gente não faz essa conta, né? E é muito importante, porque assim, já faz uma diferença. Fora que isso, gente, de você já dar o dinheiro para as crianças, até eu falei no áudio dessa semana, né? Já há algum tempo que a gente faz isso. Então eles já compraram o celular com o dinheirinho deles e tal. E aí eles queriam ir no Festival do Japão e a gente tá super apertado, assim. E a gente mudou, né? Muita coisa. E aí eu falei assim, olha, então nós vamos, só que a gente vai economizar. Então nós fomos de metrô. Então foi só o gasto, ao invés de eu gastar R$45 com o estacionamento, eu gastei R$16 de metrô. Porque só foi o meu e do Lucas. O Jobel pagou a dele porque ele tem o bilhete, passe livre, né? Acho que é passe livre, uma coisa assim. Da Federal. E aí, outra coisa, escola, né? Escola, a gente fala assim, nossa, quando chegou o Jobel para entrar no ensino médio, eu sempre acompanhei o Enem, né, das escolas. Então, assim, o Enem de escola técnica, da escola federal, é muito parecido com o das escolas particulares boas, assim, da região. Então, eu falei assim, a gente chegou, conversou, olha, o ensino é mais ou menos o mesmo nível, porque o Enem, a nota do Enem tá mais ou menos a mesma coisa. Quando eles for fazer vestibular, entra na cota, porque então, sabe, fazer esses pensamentos, às vezes a gente fala assim, não dá pra estudar, mas a gente tem que fazer esses pensamentos, né? Exatamente, a gente sempre tem que criar alternativas. E a Leila, ela é incrível para criar alternativas, para educar. Foco na solução, gente. Exatamente, para educar os filhos em todas as áreas, principalmente na financeira. Se de repente a gente, quando jovem, tivesse tido a educação que ela está conseguindo ter para os filhos dela, com certeza a gente cresceria com uma cabeça diferente. E o meu esposo ajuda demais, né? Porque o Jobel, ele tem uma planilha mesmo, aí ele senta com eles e fala, olha aqui, tá vendo? Disso que você recebe, por exemplo, a Laís, R$36. É assim, você só pode gastar 25%. 50% é para sonhos, 25% é para não sei o quê. Então, aí ela tem na carteirinha dela só o dinheirinho. E outra, todo mundo tem CPF, abriu uma conta poupança no banco para não pagar taxa nenhuma, e todo mundo tem conta no Tesouro Direto. Então o dinheiro deles não fica na poupança. Eles recebem... É incrível! Eles recebem Parabéns, amiga! Mas é muito legal, porque assim, eles se sentem... A Laís, a primeira vez que ela foi na Daiso, né? Ela foi na Daiso e
comprou o cartão dela e pôs a senha lá. Gente, pra eles é muito interessante. É uma experiência, né? Agora, eles chegaram lá e queriam comprar um deck. Só que assim também, né? Não é assim que sai gastando do jeito que quer. Mãe, eu vou comprar um deck de R$250. Você tá louco? Pirou, né? Ou senão, eu vou dar um presente para um amigo, porque, né, assim, não, beleza, você vai dar um presente, mas calma. Vamos negociar esse presente. Você tem que supervisionar, Sim. porque, né, eles não têm o juízo ainda, assim, né? Vamos lá. A Carol, ela tá há algum tempo, ela teve bebê e ela saiu do emprego. Não sei se eu não lembro se ela saiu do emprego ou se ela foi despedida, mas aí a menininha ficava muito doente, ela é bem preocupada assim com a menininha. E ela tava na área de eventos e aí ela fez pedagogia. Tá. E aí ela falou assim, né, olha, por mais que eu peça indicação para conhecido, eu acredito que não houve nenhuma indicação, pois as pessoas têm medo de indicar alguém e não dá certo. Existe solução para a crise financeira, mesmo sem ter oportunidades favoráveis? Ou é uma questão de sorte, ou bênção, como dizem por aí? É uma questão da gente criar as nossas oportunidades, verdade, né? gente. A gente falou disso agora há pouco, acreditar na gente, entender aquilo que as pessoas falam que a gente faz bem e começar a fazer para os outros. E a fazer e cobrar por isso. Exatamente. Então a gente precisa criar a nossa oportunidade sem depender de ninguém, sem ficar falando que fulano, ciclano, beltrano, enfim. Ninguém Porque tem nada a ver. A questão é que assim, quando a gente... não que a gente coloca a culpa, não. Mas quando a gente pede ajuda e aí a ajuda não vem, é como se a gente estivesse certo. Sim. A ajuda não veio. Então você se esconde dentro daquilo. Agora, quando você vai atrás e cria mesmo, não, vou criar. Isso, gente, é um exercício, tá? Não é fácil. Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Tem assim, um quadrinho aí ali. Feito é melhor que perfeito. Não fica esperando a perfeição. Não fica. Feito é melhor que perfeito, porque senão a gente fica esperando estar perfeito. Se vocês vissem o setup aqui, como que é, né? É tudo de bom, é a vida como ela é. Vocês entenderam? Então, assim, eu, por exemplo, o que eu gostaria? Eu gostaria de estar com um canal no YouTube bombando, a gente não gostaria, né? Nossa, com um monte de vídeo, com aquelas... Mas não dá. Então, o que dá? Mas dá pra gente ligar o celular aqui e conversar com vocês. Exatamente. E vamos lá e a gente faz. E a nossa intenção, assim, de coração mesmo, é que essas dicas mudem mesmo a vida de vocês. Exatamente. E aí, se a gente for ficar esperando conseguir tal vídeo perfeito, editado, não sei o que, não sei o que... Não sai nada. Não sai nada. E aí a gente não consegue transmitir. Quando a gente transmite, a gente também aprende. Exatamente. E isso daí vai se multiplicando. Então, eu acho que é o mais importante, né? E quando você falou de ajuda, a gente precisa se ajudar. A gente não precisa da ajuda de ninguém. Quando a gente se ajuda, a gente consegue ter as coisas que a gente precisa. Tá? Então, acredita em você. Veja tudo aquilo que você faz bem, que você é boa. E vai lá, mete as caras que você vai conseguir sair dessa situação com uma melhor. A Gi tá assistindo a gente aqui, a gente conversou essa semana sobre isso. A Gi por exemplo, ela é esteticista. Aí ela falou, não, porque eu tenho que me atualizar, tal. Aí eu falei, Gi, mas você tem coisas que você faz que dava resultado. Não é porque tem uma técnica nova que a técnica antiga vai ficar esquecida. Sim. Né? Então, sempre tem alguma coisa que a gente faz e que dá resultado e que tem clientes esperando. Eu até comentei com ela. Falei, olha, pode ter cliente que tá esperando você sair ela passou por luto, ela passou por criança pequena, tal. Tá só esperando você sair do luto pra falar, não, Cris, pelo amor de Deus, Exatamente, né? Assim, e também tem o YouTube pra Cris, né? Então, deve ter aí alguma esteticista que ensina. Porque tem de tudo. Se não tem, vai ensinar no YouTube, entendeu? Pois vai você ensinar no YouTube o que você faz, olha que beleza. Exatamente, não gente. É? Se divulga. Hoje a internet tá aí pra ajudar a nossa vida, pra facilitar. Então, usa como um meio de informação para você adquirir e para você transmitir. A Ana,
Ana Paulino, ela tava aqui no Instagram. E ela conversou comigo esses dias que ela tem muitos planos pra vida dela e tal, mas ela adora viajar. Ó, você viu o Band? Eu vi, eu tô lendo. Adorei. E aí ela falou, ela gosta muito de viajar, mas ela queria também montar a casa, planejar esse futuro, e acaba que no final do mês foi embora tudo, e nem planos e nem nada, né? E ela é nova, mas assim, ela precisa dessa organização. O que você fala? Eu daria 2 dicas. A primeira é primeiro você colocar quais são os seus objetivos. Então, assim, você quer viajar, você precisa de pagar as contas, tudo bem. Então, coloca lá seus objetivos de viagem ou do que você quiser conquistar, as contas que você tem para pagar e como que é o seu mês. Que é aquela questão de anotar tudo que a gente precisa anotar. Anotou, viu como que é o mês? Aí você começa a planejar o que você vai fazer. Vou viajar, minha próxima viagem vai ser para X lugar. Para esse lugar, quanto que eu vou precisar de dinheiro? Falei, vai pra China. Pode ser, vamos pra China, não tem problema. Então a gente vai pra China. Aí pra ir pra China eu preciso de X dinheiro. Em quanto tempo eu vou conseguir guardar esse dinheiro para ir para lá? Então a gente precisa se planejar. E aí na hora que você vai ter aqueles gastinhos extras que eles acontecem na vida de todo mundo, você se pergunta: eu preciso mesmo de gastar dinheiro com isso? Ou eu posso colocar esse dinheiro para ir para a China? E aí você vai vendo o que você faz e o que você não faz. Mas você precisa ter um objetivo. Dentro desse objetivo, traçar micrometas, um monte de metinha para você ir alcançando uma a uma, até que você consiga atingir esse objetivo. Então, ó, a gente precisa primeiro saber o que a gente quer, né? Na verdade, em tudo na vida. Em tudo. Né? Então, mas dinheiro principalmente. O que eu quero? Eu quero ter uma independência financeira, não depender... Eu fazer a minha aposentadoria, por exemplo, ter aquele dinheiro lá rendendo, ou com renda, ou com aluguel, que seja, mas que aquele dinheiro rendendo que vai me pagar, me custear, que nem a Celinha estava preocupada, né? Isso que vai me custear lá no fim da vida. Beleza, porque hoje em dia, né, a gente não vai mais aposentar, tá todo mundo sabendo disso, né? Exatamente. Então bora cuidar da saúde, porque a aposentadoria não vai ter, não. E a gente vai viver muito mais tempo. Entendeu? No mínimo. Eu não tô nem na metade da minha vida, entendeu? E coisas que são importantes, assim, hoje eu vivo abaixo do que eu poderia viver. Mas por quê? Porque eu tenho o meu objetivo lá na frente. Então, eu criei um sistema de vida, de padrão de vida pra mim, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Hoje eu abro mão de algumas coisas que eu poderia não abrir, mas pra eu ter outras lá na frente. Porque senão a gente não consegue ter nada. Por exemplo, o carro, gente. Eu não tenho carro, vou contar essa. Mas antes disso, eu vou falar uma coisa. Tudo que eu faço hoje, eu faço porque eu procuro sempre ser. É muito mais importante a gente ser do que a gente ter. Não adianta a gente viver de aparência, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser no final do poço. Tá? Então, faça as coisas sempre com o seu coração, sem querer mostrar para os outros aquilo que você é ou que você deixa de ser. Então vamos lá, sobre o carro. Eu tinha um carro, meu esposo tinha um carro e a gente morava do lado do metrô. Aí eu trabalho do lado do metrô e ele tem uma moto também. O que eu fiz? Vendi meu carro, porque eu tinha um apartamento financiado. E aí eu peguei o dinheiro do carro e já dei uma aliviada lá nas minhas prestações. Meu esposo, vendo a situação, vendo que aí depois que eu dei uma aliviada, começou a sobrar o dinheiro do carro, porque o carro tem um mundo de gastos, né? É outro filho, gente. Exatamente. Aí começou a sobrar dinheiro e eu consegui quitar o apartamento, com o valor que eu já pagava, com mais o que sobrou do carro, com o carro que eu vendi. Então eu consegui depois de um tempo quitar. Quando eu quitei, aí o dinheiro todo do apartamento me sobrava. O que eu fiz? Comecei a investir. Foi daí que começou o meu investimento, porque até então eu falava assim, não, porque eu não consigo guardar dinheiro, porque eu não sei guardar dinheiro, porque eu preciso sempre ter um boleto para pagar de alguma coisa que eu tô comprando para eu guardar dinheiro. E aí eu fui entendendo que assim,
eu só tinha um monte de ativo. Tudo era ativo, tudo eu tinha que ficar pagando. E nada me rendia. E aquilo que eu pagava desvalorizava, porque o carro você compra por 40, ele já sai por 35, quando você vai vender ele tá 15. Vem então, aí, fora a manutenção, você gastou, fora todos os imposto, gastos, etc. E aí o que aconteceu? O meu esposo virou pra mim um dia e falou assim: vou vender a moto. Eu falei: a moto? Por que você não vende o carro? Aí ele: mas você tá falando sério? Eu falei: tô. A gente não precisa de carro. Se a gente precisar de carro pra viajar, pra alguma coisa, a gente aluga um carro muito melhor do que o que a gente tem e vai e viaja. Tem uma outra viagem? Aluga outro carro. Olha que legal. Você vai, você escolhe um carro, você paga um pouquinho melhor, faz a sua viagem e beleza. No dia a dia, precisa de ir em algum lugar e precisa de carro? Pega um Uber, pega aí qualquer aplicativo, tem um monte, hoje tudo é baratinho. E no mais, a gente se vira super bem de metrô, ele continua com a motinho dele, é uma motinho, nem sei o nome, mas é aquelas bem baratinha, que não dá custo nenhum, que tudo é barato nela. Então, é assim que a gente vive. E aí sobra o dinheiro. Eu também não tenho carro, né? A Leila não tem carro. Não, assim, a gente anda... moderno, muito moderna. A gente anda, a gente tem um carro, a gente anda de carro, mas o carro não é nosso. A gente pegou o dinheiro do carro, investiu e a gente paga um carro por assinatura. Então, eu não pago os impostos, né, o licenciamento, IPVA, seguro, tá tudo incluso nessa mensalidade que eu pago pra eles. Porque eu tenho que levar a criança, ainda preciso disso, né? E o meu esposo usa o carro da empresa. Então, a empresa, né? Então, gente, eu não tenho carro meu, assim. Que a gente, eu uso bem pouco mesmo pra não ter que ficar gastando gasolina e estacionamento e tal. E os meninos estão crescendo, então super estão aprendendo a andar de metrô. A gente tá morando perto do metrô, dá pra ir a pé. Então, é assim, gente. É muito melhor você ser, entendeu? Do que você ter. Quando a gente quer ter, primeiro que assim, a gente tem coisas que não condizem com a nossa realidade. A gente vive com uma vida financeira sempre complicada, confusa, tumultuada. Aquilo faz mal pra gente. E a gente não vai se diferenciar de ninguém por nada. Na verdade, né, quando eu pergunto assim, vira e mexe, eu pergunto o que tá doendo mais aí, pessoal, né? O que tá doendo? E aí vira e mexe, a questão financeira é uma questão que sempre vem, tá doendo a questão financeira. E às vezes a gente não fala, porque a gente tem vergonha, né? Exatamente. É como se a gente fosse assim... não fosse capaz de cuidar do nosso dinheiro. Então não é uma coisa que a gente fala pra todo mundo, né? A gente não sai falando, eu tô com problema de dinheiro. Não, a gente fala, não, tá tudo bem, né, tal. Mas quando você admite pra você e vai atrás... Então, olha, gente, segue o canal da Joyce. Todo dia aqui no Instagram ela dá dicas dicas de economia diária, o que você pode fazer, tal. E compartilha, sabe assim, fala pro segue o canal O Palpitano, porque daí você vai ter assim essas dicas diariamente. E assim, vamos criar alternativa. Não vamos deixar de fazer as coisas que a gente gosta. No áudio da Leila da lista de transmissão dela, ontem ela mandou um áudio incrível aí pra todo mundo falando de foco, de criar alternativa, de não deixar de fazer as coisas que você gosta, que te fazem bem, de ter o plano C, de não ficar ali parado só com ou sim ou não. Então isso é muito importante pra tudo, até pra você poupar. Então, porque eu não tenho dinheiro pra poupar. Gente, R$30, quem não consegue colocar R$30 de lado, faz aí um trabalho extra, ganhou 50, junta lá 10, faz mais outro, junta mais 10, a gente consegue pelo menos R$30. Você sabe que assim, a minha mãe, nós éramos em 5, né, gente? Não é brincadeira. Meu pai trabalhava, minha mãe fazia faxina. E assim, fazia faxina e a gente fazia faxina também. E era assim, e aí depois ela faz bolo até hoje. Então sempre ela tem o dinheirinho do bolo ali. Às vezes ela quer dar um dinheirinho na igreja e tal. E ela fala, tá tudo contado esse mês, aparece um bolo pra ela fazer. Aí ela fica toda feliz porque ela fala assim, Deus preparou o dinheirinho que eu queria dar lá na coleta da igreja. Então, assim, sempre tem uma coisa, né? E o pessoal sabe, né, que o bolo da minha mãe é bom.
Então, comprem o bolo da mãe da Leila, tá? É muito bom o bolo da mãe da Leila. E é isso, criem alternativas, a gente consegue, tá? A gente só precisa sair ali do olho do furacão, começar realmente a anotar tudo, porque quando a gente tira da cabeça e coloca no papel, a situação ela muda. Justamente. Né? De qualquer coisa, né? De qualquer coisa. Quando você dá uma clareza pra você colocar no papel, e às vezes as pessoas falam, o que é coach? Mas o que é esse tal de coaching e tal, não sei o quê. É quando você tira da cabeça, sabe assim, a cabeça tá fervilhando, aí você tira, põe a fogueira no papel e fala, beleza, sabe? É como se tivesse emaranhado, e aí você puxa o fio da meada e fala, vamos enrolar isso daqui, Sim, vamos organizar, essa vida. Né? E aí a parte financeira é uma delas, né? Porque... Ela é muito importante, assim, porque não é que o dinheiro, não é nada disso. Mas assim, se você tá bem com você, se você tá tranquilo financeiramente, as coisas elas vão fluindo de uma maneira melhor. Então é importante realmente. Tira da cabeça, organiza no papel para que você consiga atingir o seu objetivo. E coloque objetivos de vida, porque quando a gente também não tem objetivo, organizei tudo. E o que eu faço com isso? Né? Então põe o objetivo e bora conquistar. Tá bom? Gente, coloque, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tal, coloca aqui. No Instagram fica 24 horas, né? E no Facebook vai ficar, então pode colocar aqui, eu encaminho pra Joy, tá bom? Mandem aí dúvidas, perguntas e a gente vai se falando. Tá bom? Não esquece de ir lá, @Poupitano no Instagram, tá bom? E a gente se vê cada dia mais ricas! Sou rica! Obrigada, Leila. Gente, a Leila é incrível! Gente, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até essa hora. Valeu! E compartilha essa live, tá bom? Com quem tá na Durango, Kid. Precisando, tô por aqui, tá bom? Tá bom? Tchau, beijo! Tchau, vamos encerrar aqui, ó.